A interação homem-máquina existe há milhares de anos. Com o avanço tecnológico, foram surgindo máquinas cada vez mais complexas, e atualmente o ser humano está repleto de máquinas que o auxiliam no seu dia a dia, desde eletrodomésticos e smartphones a sistemas e objetos com tecnologia de ponta. O design atua também nessa relação homem-máquina, projetando-as de forma ergonômica e visualmente atraente, agregando valores. Mas existe um segmento que cresce cada vez mais de acordo com a evolução da tecnologia, que é a interação entre o design e a computação gráfica. Atualmente, o setor de entretenimento, como o de cinema e o de games, atinge cada vez mais pessoas. É um mercado bilionário que cresce cada vez mais ao redor do mundo. O setor de entretenimento serve como base de criação e desenvolvimento. Com isso, boa parte do que é desenvolvido para filmes acaba se tornando ferramentas nas mãos dos designers e dos artistas. Essa interação começou na década de 60, quando foram inventados os primeiros computadores. Uma das primeiras animações foram imagens vetoriais, em sequência, criadas para a NASA pela Bell Labs, onde mostra a simulação de um satélite em sua órbita. Nessa época, também surgiram os primeiros jogos eletrônicos, que rodavam nos antigos computadores PDP-1. Sua tecnologia é decorrente da corrida armamentista entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. Essa disputa resultou em um considerável avanço tecnológico, tanto em armamentos como em produtos eletrônicos. A tecnologia influenciava a sociedade de um modo geral, hábitos e costumes que mudavam constantemente. Podemos ver esse resultado hoje em dia. A princípio, essa tecnologia envolvendo computadores auxiliava diretamente apenas os militares, mas com o passar do tempo foram tendo outras aplicações. A evolução nesse segmento ganhou grande impulso na década de 70, quando George Lucas decidiu usar recursos de computação gráfica no filme Star Wars. Porém, naquela época, esses recursos ainda não eram tão maduros. As edições eram feitas manualmente, cortando a película para adicionar os efeitos especiais. Em uma das cenas, foi usado um recurso parecido com a animação feita pela Bell Labs. Linhas vetoriais 3D em sequência geravam animações para simular aos pilotos o corredor por onde passam as naves dentro da Estrela da Morte. Foi no começo da década de 80 que Carpenter mostrou ao mundo, na SIGGRAPH, o que seria a primeira animação 3D com preenchimento de cores e texturas. Foi feito um voo panorâmico de exemplo. A partir daí, começou a grande corrida pela mídia atrás desses recursos, como no filme Tron, onde na maioria do filme foi usada computação gráfica, usando o mesmo recurso 3D feito por Carpenter, além da composição com vídeos reais. O investimento feito pela indústria cinematográfica atrás de novas técnicas e recursos já refletia em outros segmentos. Já era possível criar games decorrentes dessa tecnologia, como Battlezone, que era composto por linhas vetoriais em 3D. Isso aumentava consideravelmente os recursos dos designers de game da época. Algo que chamou a atenção na década de 80 foi um curta feito pela Pixar, chamado Luxor Jr., de 1986. Algo totalmente inovador em matéria de textura, iluminação e principalmente animação. Os artistas da época não tinham as facilidades que se tem hoje em dia. Eles configuravam todos os movimentos manualmente, frame por frame. A venda de computadores domésticos começou nessa época. A tecnologia começou a evoluir rapidamente, como nunca tinha sido visto antes, e a venda de computadores eletrônicos não parava de crescer. Com a competitividade, surgiam necessidades decorrentes dessa evolução. As empresas, então, contratavam designers para a criação de layout e interfaces,
o que se tornaria um diferencial em um mercado emergente. A questão é que o designer seria uma peça-chave nesse segmento, pois com a evolução da tecnologia, mais ferramentas auxiliavam os designers, o que consequentemente geraria mais tecnologia. Um exemplo disso são os softwares. O designer cria o layout e a interface do software, que auxiliam o programador a desenvolver softwares melhores e com mais recursos, que por sua vez auxiliam os designers em uma evolução mútua e cíclica. O designer atua nesse meio e pode interagir também de forma direta no segmento cinematográfico, decidindo qual a melhor técnica a ser usada, escolhendo dispositivos que auxiliem no projeto, adaptando e fazendo as ligações necessárias entre a tecnologia e a arte. Um exemplo disso é o filme O Segredo do Abismo, de 1989, onde foram usados recursos 3D para a criação dos efeitos especiais, além do scanner 3D, fazendo com que o modelo digital imitasse o rosto da atriz. Esta tecnologia já existia em indústrias para desenvolvimento de produtos e agora era empregada em filmes pela ILM de George Lucas. O mesmo se repetiu logo depois no filme O Vingador do Futuro, de 1991, onde foi usado o recurso de captura de movimento, que já existia para outros fins, e que se baseava em capturar pontos de referência do corpo do ator e transferir seus movimentos para um esqueleto em 3D. Logo após, no filme Exterminador do Futuro 2, foi empregada grande parte dos recursos de computação gráfica de filmes anteriores, como scanner 3D e captura de movimento, além de ser o primeiro a representar com alto grau de realismo as composições entre o ator e o modelo 3D de metal líquido. Na década de 90, com o auxílio da internet, a tecnologia evoluía muito mais rápido do que antes. A indústria de softwares necessitava cada vez mais de designers em suas equipes, tornando seus produtos cada vez melhores e competitivos. Foi então que surgiu um filme divisor de águas no segmento cinematográfico, o filme Parque dos Dinossauros, onde os recursos e a tecnologia empregada eram tamanhos que já não era possível distinguir o que era real e o que era computação gráfica. Claro que era possível saber que o Tiranossauro Rex na cena era feito por computação gráfica, pelo fato dele não existir. Mas outros elementos, como o carro na cena, também foi feito por computação gráfica. Logo após, a empresa Pixar, a mesma de Luxor Jr., produziu, em 1995, o longa Toy Story. O diferencial desse filme é a qualidade de animação e produção, feita totalmente em 3D, algo novo no segmento cinematográfico mundial, pois atrairia um público diferente, um outro setor, os desenhos animados. O segmento de entretenimento, desde então, evoluiu com uma velocidade espantosa, e isso pode ser percebido em filmes e games. A tecnologia desenvolvida, junto com o auxílio de designers, torna cada vez mais complexo e interessante esse mundo infinito de ideias. Como no filme Avatar, de 2009, onde foi criado um mundo virtual inteiro, contendo fauna, flora e personagens com alto grau de realismo e detalhes. Todos os personagens são uma representação fiel dos atores que os interpretam, tanto na aparência como nos movimentos, dando mais vida aos personagens virtuais. Até onde vamos chegar desse jeito? Talvez um dia não possamos diferenciar mais o mundo real do virtual.